bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Amém. Louvado seja o Senhor por ser bom e misericordioso para com as nossas vidas. Amém. Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que vocês estão? Como que vocês têm passado esses dias? Nós estamos sentindo, logicamente, saudades de todos os irmãos e as irmãs, mas como disse, vamos seguir juntos com fé e sustentados pela graça de Deus. Amém? Quero iniciar essa celebração dando um aviso muito importante. Quero que você preste muita atenção. Nós queremos comunicar aos irmãos e às irmãs duas novidades importantes. A primeira dela é o retorno da Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Online, que acontecerá aos domingos, das 9 horas da manhã às 9h50. Nós vamos retomar as aulas dos adultos, a Escola Bíblica dos Adultos, e você é muito bem-vindo para estudar a Palavra de Deus conosco. Vai ser um tempo de nós estudarmos juntos a Palavra do Senhor na Escola Dominical Online, que acontecerá das 9 às 9h50. A segunda mudança importante é o nosso culto online, a nossa celebração dominical online, que acontecerá apenas aos domingos às 10 horas da manhã. Por conta da quarentena, nós teremos apenas uma celebração online por domingo. Isso mesmo, apenas uma celebração online por domingo, que acontecerá sempre às 10 horas da manhã, após a Escola Bíblica Dominical. Caso você não consiga participar da celebração, é muito importante a gente dizer isso, que caso você não consiga participar da celebração, fique tranquilo. Se você não conseguir assistir a celebração na parte da manhã, ela ficará disponível nas plataformas digitais da igreja, no Facebook ou no YouTube, e você pode assistir à noite ou durante o dia, no horário que você puder.
Essas mudanças irão começar a partir do próximo domingo, dia 21/6. E nós esperamos você para nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor na escola dominical online, das 9 às 9h50, e na nossa celebração online, no nosso culto online, às 10 horas da manhã. Lembre-se, você não está sozinho, nós estamos todos juntos, vamos seguir juntos, sustentados pela fé, pela graça do Senhor, e Deus sempre está conosco, nos conduzindo nesse novo momento que todos nós estamos vivendo. Tá bom? Deus abençoe. Este é esse aviso importante, o primeiro aviso, e eu quero também dar outros avisos importantes. O segundo aviso é sobre o nosso dízimo e as nossas ofertas. Você que tem condições, você que ainda pode nos ajudar, continue. Aí tem a conta da igreja, o CNPJ, você pode transferir ou depositar aí o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente continue fazendo as nossas atividades e também ajudando aqueles que precisam, tá bom? O próximo aviso é sobre o Arena Kids. Já tem historinha nova lá, essa semana tem participação especial. O pastor Tio Rafa está lá junto com a Gabi, contando a história de Jonas e o grande peixe. Você pode também rever as outras histórias, as histórias que já tem lá no canal. É um tempo para que você em família, você possa também ter um tempo aí de aprendizado com o Senhor, as crianças. É o Arena Kids em casa. Então, acesse lá o Facebook do Arena Kids ou o YouTube da nossa igreja. Assista as historinhas com seu filho, com sua filha. Compartilhe com seus amigos, com os outros papais e mamães também. E além das historinhas, tem agora também lá as receitas, para você também ter um momento aí de descontração com seus pequeninos, com seus filhos, para que vocês também possam fazer lá as receitas que estão sendo compartilhadas. Curta a página do Arena Kids para que você receba as notificações toda vez que tiver um novo conteúdo na página deste ministério tão importante para a nossa comunidade. O próximo aviso é os Juntos. A IPI do Brasil lançou uma campanha que diz: Juntos, todos em missão. Nós sabemos que algumas igrejas menores, congregações, pastores, pastoras, missionários e missionárias têm passado por dificuldades nesse período. E a IPI do Brasil, através dessa ação, quer fazer um fundo de reserva. A meta é R$150 mil até outubro. Quer fazer um fundo de reserva para que a gente consiga, enquanto igreja, instituição IPI do Brasil, ajudar essas igrejas menores, os pastores e pastoras, missionários e missionárias que têm passado por dificuldade. Aí na imagem você tem esses valores que você pode escolher para você depositar nessa conta que está aí. Caso você não consiga anotar agora, essa imagem está lá no nosso Facebook, você pode pegar todas as informações, mas é importante que todos nós estejamos juntos aí ajudando, para que a gente possa ajudar esses irmãos que têm passado dificuldades nesses dias, tá bom? O último aviso é que no próximo sábado, dia 20, nós teremos o nosso drive-thru solidário. Você que já separou o seu alimento, a sua roupa, o seu agasalho, poderá trazer para nós no próximo sábado. Nós estaremos aqui das 9 às 13 horas. Estaremos aqui ajudando, as pessoas. Você pode trazer aí o seu alimento, a sua roupa. Um aviso importante, irmãos. Nós pedimos para que você, se tiver condições, traga as roupas, o cobertor que você for doar, lave ele antes, traga ele limpo, por favor, porque nós temos uma orientação da prefeitura para a gente não correr o risco aí de transitar o vírus através das roupas, para que a gente receba roupas novas, cobertores novos, ou que você higienize e limpe bem as roupas antes de fazer a doação, tá bom? Então no próximo sábado nós teremos então aí o nosso drive-thru solidário para juntos continuarmos ajudando aqueles que precisam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Você pode abrir aí a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 2 até o verso de número 6. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso de número 2, os conselhos finais de Paulo a esta comunidade. Diz assim a palavra do Senhor: Continuem a orar,
vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Diante de dias tão difíceis que temos vivido, diante de dias obscuros, de tantas notícias ruins que temos presenciado, diante de uma pandemia, diante de uma situação totalmente ruim, diante de um momento de incertezas, de angústias e ansiedades, que nós tenhamos a nossa palavra sempre agradável, levando esperança, paz, alegria, que ela seja temperada com sal, dando sabor à vida daqueles que têm sofrido, para que nós também saibamos como devemos responder a cada um, levando sempre uma palavra de esperança, porque o Senhor Jesus Cristo está em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Acalme o seu coração, a sua mente. Deixe para pensar no que você vai fazer de almoço daqui a pouco. Desligue um pouco das suas preocupações. Converse com Deus, converse com o nosso Pai. Se coloque na presença dEle. Agradeça a Ele pelo dia de vida, pelo lugar quente que você pôde dormir nessa noite, pelo alimento que você tem na sua geladeira, na sua despensa. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos, Pai, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovam. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos direcionar como teu povo, a nos capacitar, a nos direcionar como igreja, como seu corpo neste lugar, ó Pai. Que cada igreja reunida em casa nesta hora, também, Senhor, seja direcionada por Ti, capacitada por Ti, Senhor, e que sejamos, ó Deus, elos de esperança na vida daqueles que têm sofrido. Que as nossas palavras sejam agradáveis, que as nossas palavras e as nossas atitudes sejam temperadas com sal, levando esperança, levando, Senhor, alegria àqueles que têm sofrido nesses dias. Senhor Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos limpe, Senhor, de toda e qualquer coisa que tenha nos distanciado de Ti. Que este momento, ó Pai, de deserto para muitos, ó Senhor, seja um tempo de crescimento, um tempo de nos achegarmos mais perto de Ti. Senhor, que cada irmão, cada irmã aqui nesta hora, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor continue a abençoar, Senhor, com Tua graça, com Teu amor, direcionando, capacitando, Senhor, mostrando sempre o caminho ao qual devemos seguir, Senhor. Senhor, abençoe aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo eles, ó Pai, com Tua santa e poderosa mão, Senhor. Fale aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Unge os nossos lábios, ó Pai, a cada dia. Que sejamos tão somente instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa nação. Abençoe, Senhor, o nosso país. Abençoe a liderança, Senhor, da cidade, do estado, da nação. Quebrante, Senhor, os corações. Dirija-os, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais. Pessoal que tem aí, ó Senhor, encarado de frente, Senhor, esta pandemia. Que o Senhor os livre, ó Pai, de todo mal. Que o Senhor os use, ó Senhor, na vida daqueles que têm sofrido com esta doença. Abençoe, Senhor, aqueles que estão acamados. Livra-os, coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre eles, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai, leve consolo. Leve, Senhor, o Teu fortalecimento às famílias que perderam entes queridos, ó Pai, que nem puderam se despedir dignamente. Sê com eles, ó Pai, levando a Tua esperança.
levando o teu consolo, ó Pai, levando, Senhor, o teu fortalecimento, Senhor, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, esteja também nos conduzindo para que sejamos, ó Deus, elos de esperança na vida daqueles que têm sofrido, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque mesmo diante de dias tão difíceis que temos enfrentado, diante de tanta correria, de tanta incerteza, de tanta tribulação, ó Deus, o Senhor tem se feito presente, tem nos conduzido com tua poderosa mão, e pedimos que assim o Senhor continue a fazer, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, recebe, pois, a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. E você? Em todo tempo, não importam as circunstâncias, em todo tempo que nós possamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em todo tempo, sejam nos tempos bons ou nos tempos ruins, louvemos ao Senhor. Eu quero convidar você nesta hora aí, junto com a sua família, a louvar ao Senhor com esta canção que nos diz: em todo tempo louvarei ao Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que em todo tempo nós possamos engrandecê-lo, louvá-lo e exaltá-lo acima de qualquer circunstância.
independente do tempo em que temos vivido, que em todo tempo possamos louvar ao Senhor. Amém? Nesta manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o sal da terra e a luz no mundo. Um texto conhecido de todos nós, mas nesta manhã nós vamos trabalhar especificamente sobre a figura do sal, o sal da terra. E nós vamos entender o que é ser o sal da terra, o que significa para nós, enquanto cristãos e cristãs, sermos o sal da terra. Um texto conhecido, que talvez nós já tenhamos ouvido inúmeras meditações sobre esse texto, mas diante de dias que nós temos presenciado tantas injustiças, maldades, diante de uma sociedade corrompida que tem saltado aos nossos olhos, diante de um mundo tão obscuro que em meio a essa pandemia tem se escancarado aos nossos olhos, e nós temos percebido como nunca antes talvez, a maldade, a injustiça, a desigualdade no nosso país, na nossa sociedade onde nós vivemos. Nós precisamos falar sobre sermos sal, um sal que denuncia a injustiça, um sal que leva a boa notícia, um sal que preserva o evangelho em meio à sociedade, um sal que não deixa com que a carne, com que a sociedade apodreça as nossas vidas, mas que preserve os nossos caminhos no evangelho, nos caminhos do Senhor. Por isso, nesta manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o sal que denuncia a injustiça. À noite nós falaremos sobre a luz que orienta a humanidade, mas nesta manhã nós falaremos sobre o sal que denuncia a injustiça. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento, onde nós estamos talvez percebendo o nosso mundo como antes nunca tivéssemos percebido, talvez, porque a gente estava tão preocupado com consigo mesmo, nas nossas correrias, nas nossas atividades, com os nossos trabalhos, e talvez nesse tempo a gente teve a oportunidade de talvez, como disse, nunca antes, olhar para a realidade em que a gente vive, para a realidade em que nós vivemos, para o mundo, para a sociedade, para o país em que a gente vive. E a pandemia escancarou para nós essa verdadeira face, a verdadeira face da sociedade em que nós vivemos. Escancarou para nós a verdadeira face de uma sociedade corrompida pela maldade que nós vivemos. E nós temos presenciado situações que, infelizmente, não são novas. Elas acontecem há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Mas como disse, talvez agora nesse período elas estejam saltando aos nossos olhos e nós talvez estejamos aí percebendo elas. Mas elas há muito tempo acontecem na nossa sociedade. As violências que temos presenciado, as desigualdades sociais, raciais que temos presenciado, acontecem há muito mais tempo nas nossas estruturas, na igreja, na sociedade, no trabalho. Em qualquer lugar que nós estamos, essas violências, desigualdades estão presentes há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. E agora, durante essa pandemia, como eu disse, elas estão aí se tornando evidentes. Nós estamos percebendo, olhando para elas. Desculpe. E talvez esse tempo, digo talvez novamente, esse tempo nos ensine e talvez nos motive a lutarmos contra elas, a como igreja, a como comunidade de fé, a como povo, nação santa do Senhor, a levantarmos as nossas vozes e sermos um sal que denuncia essas injustiças, que leva o evangelho, a boa notícia, a fim de denunciarmos essas injustiças que temos presenciado. Está mais do que evidente para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos numa sociedade marcada pela desigualdade, pela indiferença. Tudo isso, lógico, evidenciado pelo pecado estrutural, pela nossa maldade natural, mas também pela falta de empatia, pela falta de amor, que é a consequência dessa nossa maldade natural, que tem sido evidenciada nas nossas atitudes, nas atitudes de muitos que têm deixado
tem deixado a boa notícia, o Evangelho, de lado, ou ele não tem se feito presente, porque nós, enquanto igreja, não temos cumprido o nosso papel de denunciar, de sermos um sal que leva sabor, que leva temperança, que preserva as qualidades do Evangelho em meio à podridão que a carne e o pecado têm colocado na nossa sociedade. Portanto, diante disso, qual é a melhor forma? Qual o melhor caminho de nós testemunharmos a Cristo em uma sociedade marcada pela maldade? Qual o melhor caminho para sermos um sal que denuncia a injustiça? Para meditarmos sobre isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos revisitar esse texto conhecido de todos nós e que nos revelam a maneira que devemos nos portar diante de tudo isso que nós temos presenciado, de tanta maldade, de tanta desigualdade, de tanta indiferença. Nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, somos chamados pelo nosso Senhor a amarmos uns aos outros, a sermos um, a amarmos. Esse é o nosso mandamento. O amor ágape, que se doa, que se sacrifica pelo outro. Um amor que faz com que nós amemos aqueles que pensam diferente, aqueles que são diferentes, aqueles que se manifestam de maneira diferente, nas suas culturas, nas suas religiões, enfim. Somos chamados a amarmos uns aos outros, a amarmos inclusive, Jesus nos chama a amarmos inclusive aqueles que nos fazem mal, aqueles que são tidos como inimigos, aqueles que são tidos como maldosos. Nós somos chamados por Jesus para sermos gente, para sermos humanos, e não para nos preocuparmos com etiquetas ou qualquer outra coisa que nos difere uns dos outros, mas que nos una, um amor que nos une, um amor que nos faz sermos um único povo. Jesus deixou isso bem claro, queridos irmãos e irmãs, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha aos seus discípulos. O Sermão da Montanha para muitos, ou o Sermão do Monte, para muitos ele é um resumo prático do Evangelho. Um resumo prático da boa notícia, do Evangelho de Jesus Cristo. Um manual da vivência aos seguidores de Jesus. Um manual de como devemos viver. Um manual de vida para todos nós. O Sermão do Monte, queridos irmãos e irmãs, ele eleva o nosso conhecimento em relação aos ensinos de Jesus. Aqui, para muitos, está condensado todos os ensinos de Jesus para que nós vivenciemos nas nossas vidas. Para muitos é uma mensagem focalizada para nós nos portarmos diante das pessoas. Muitos dizem também que ela não é uma mensagem para nos dar respostas a todas as perguntas da vida. Mas é sem dúvida e é totalmente relevante para nós, para o nosso tipo de vida, para a nossa maneira de viver. E é isso que Jesus traz como proposta nesse sermão. O pastor Carlinhos Queiroz, ele vai dizer que o Sermão do Monte é uma proposta suficiente em si mesma e aponta para a realização plena da nossa humanidade. Vou repetir. O Sermão do Monte é uma proposta suficiente em si mesma e aponta para a realização plena da nossa humanidade, do ser humano, do ser gente. Ou seja, é nesse sermão, no Sermão do Monte, que Jesus aprofunda de maneira didática e prática questões como espiritualidade, ética, caráter e atitudes que devem permear a vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. A maneira ao qual nós, eu e você, devemos viver, devemos nos portar diante de tudo o que temos presenciado neste mundo. E esses ensinamentos de Jesus, queridos irmãos e irmãs, estes ensinamentos de Jesus, se colocados em prática em nossa vida, se nós nos atentarmos a esses ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática nas nossas ações, nas nossas relações, naquilo que somos, naquilo que temos, naquilo que fazemos, estes ensinamentos nos conduzem a enxergar de maneira clara o sentido de ser gente,
de ser igreja verdadeira, de ser humano, de ser realmente pessoas que manifestam alegria, que manifestam os ensinamentos de Jesus, de sermos bem-aventurados, como ele mesmo inicia o sermão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Se colocarmos em prática esses ensinamentos, nós seremos bem-aventurados, seremos felizes, aprenderemos a passar pelas dificuldades, levaremos alegria para as pessoas. E o que nós mais precisamos nesses dias são palavras que temperam, palavras que edificam, palavras que levam alegria, palavras que levam esperança uns para com os outros. O pastor Carlinhos Queiroz, ele vai dizer que o Sermão do Monte nos ajuda a entender a vida. O Sermão do Monte nos ensina a entender a vida, a nossa vida. E a partir desses ensinamentos de Jesus, e a partir desse momento em que nós entendemos a vida, o sentido da nossa vida, nós vamos entender a viver novos valores, novos princípios, novas virtudes. Vamos enxergar a vida com novas perspectivas, perspectivas essas, valores esses, princípios e virtudes essas que estão pautadas nos ensinamentos e no Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz que o que Jesus apresenta não deveria ser considerado tão novo assim para nós, pois o que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha é o verdadeiro sentido humano pelo qual todos nós fomos criados. Pastor Carlinhos Queiroz diz que nós fomos criados, nós temos a vocação de ser gente, de ser humano, de sermos de sermos pessoas. E diante desse tempo, diante de um tempo como esse que nós estamos vivendo, a nossa humanidade está sendo colocada à prova, como já conversamos em outra oportunidade. Estamos sendo levados a redescobrir o sentido de ser gente, a redescobrir o sentido de sermos humanos. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo o que nós temos presenciado, nós precisamos assumir o papel da nossa vocação, de ser gente, de sermos humanos. Precisamos assumir o papel da vocação humana que Jesus nos traz, que Jesus nos revela em seus ensinamentos no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus nos ensina e diz no início do seu sermão: bem-aventurados os que choram. E como temos chorado nesses dias, diante de tantas coisas que temos presenciado. E ele diz: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Queridos irmãos e irmãs, e o quanto vimos que nós estamos precisando de justiça. E nós, diante dos ensinamentos de Jesus, precisamos levar diante da nossa vida, sermos felizes, sermos humanos, ser gente que chora com os que choram, que chora diante de tanta maldade que temos presenciado, que chora diante de tantas injustiças e desigualdades que temos presenciado, mas que acima de tudo tem sede de justiça. Não a nossa justiça, não justiça dos homens, mas a justiça que vem dos céus, a justiça que vem de Deus. E é diante disso, queridos irmãos e irmãs, é diante de uma humanidade caída, diante de uma sociedade corrompida pela maldade, que nós devemos recuperar então essa sensibilidade, esse amor, essa empatia e justiça revelados pelos ensinamentos de Jesus e nos colocarmos como sal em meio à sociedade. Sal que denuncia a injustiça. Sal que é esfregado na carne, no pecado, para tirar a podridão. E Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você pode abrir aí comigo, ou acessar aí a sua Bíblia e ler comigo o versículo de número 13 do capítulo 5. Jesus ali, depois de iniciar o seu sermão e trazer as bem-aventuranças, no capítulo 5, a partir do verso de número 13, ele fala sobre o sal e luz. Uma analogia para nos ensinarmos o verdadeiro sentido de estarmos no meio da sociedade, de estarmos no mundo, de sermos igreja. Fora da igreja. Hoje a igreja está fora.
A igreja está aí na sua casa. Nós somos a igreja. E o Senhor Jesus nos ensina como sermos um sal que tempera, que preserva, que denuncia as maldades desse mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês, todos nós, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, para ser lançado fora e pisado pelos homens. Queridos irmãos e irmãs, o propósito da utilização aqui da figura do sal em relação aos discípulos é deixar claro o nosso papel em meio à sociedade. Nós somos convocados, eu e você, todos nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus, nós somos convocados a sermos agentes de transformação em meio a uma sociedade caída, corrompida pela maldade, pela injustiça, pela desigualdade. Somos convocados pelo Senhor Jesus a sermos agentes de transformação, a sermos um sal que denuncia a injustiça, que transforma a realidade, que tempera, que dá sabor, que preserva os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus em meio ao pecado, às injustiças estruturais que temos presenciado nesses dias. Mais do que nunca, queridos irmãos e irmãs, nós estamos sendo chamados a levantar a nossa voz como povo de Deus, diante das injustiças, diante das violências, diante da corrupção e da maldade, que não está só na política, mas dentro do ser humano. Somos chamados a levantar a nossa voz diante dessa sociedade maldosa que nós temos vivido, que tem saltado aos nossos olhos nesses dias. Somos chamados a levantar a nossa voz diante das injustiças, das violências que temos presenciado. Mas como faremos isso? Diante dos ensinamentos de Jesus, de ser o sal da terra, de ser o sal que denuncia, que é esfregado na podridão da carne, da maldade, do pecado. Devemos fazer isso de acordo com o que Jesus nos diz: vocês são o sal da terra. Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele vinha ali no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, ele vinha ali falando sobre as bem-aventuranças, sobre como sermos felizes de fato e de verdade. As atitudes que nos tornam felizes não são atitudes que nos deixam felizes, mas seremos felizes por praticarmos tais atitudes. Ele estava ensinando sobre a santidade, sobre a misericórdia, sobre a fome e sede de justiça, mas ensinou também a sermos sensíveis, a sermos mansos, a sermos pacificadores, e assim cumpriremos a vontade do Senhor e seremos felizes. Viveremos em meio a uma sociedade talvez diferente, mas a começar em nós, a começar como povo do Senhor. E nós somos desafiados a vivermos assim, a erguer a nossa voz no mundo e preservar a justiça, a misericórdia, o amor de Deus, a sermos mansos, a sermos pacificadores, a sermos sensíveis a tudo o que acontece, a termos sede de justiça, justiça do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o sal, ele denuncia a injustiça. Nós não somos seres que somos feitos para viver dentro de uma caixa ou dentro de uma bolha chamada religião, como sempre vivemos, como sempre talvez tenhamos vivido as nossas vidas, dentro de uma caixa, de uma bolha. Mas nós somos chamados, nós somos criados, nós somos seres humanos, seres sociais, seres que vivem em uma sociedade. Não somos seres de outro mundo, seres que vivem isolados, que têm o seu próprio modo de agir e de pensar. Talvez tenhamos vivido assim, mas nós somos chamados pelo Senhor Jesus, somos criados para ser gente, para sermos humanos, para estar em meio à sociedade,
para sermos seres sociais, que se socializam, que estão em meio à sociedade, que estão em meio ao mundo, não fechados em uma bolha da religião. E nós somos chamados a estar em todo e qualquer lugar, a estar convivendo com as pessoas, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes. Recai sobre nós, queridos irmãos e irmãs, diante de uma sociedade totalmente bagunçada que temos visto e presenciado, recai sobre nós, como discípulos de Jesus, a tarefa deixada pelo próprio Cristo, de condenarmos as injustiças, fruto do pecado, de anunciar as boas notícias da salvação, sendo um sal que denuncia, um sal que dá sabor, um sal que transforma, um sal que preserva a boa notícia, que preserva os ensinamentos do Senhor Jesus. Precisamos estar em meio à sociedade, sendo um sal, em todo lugar que estivermos, em todo lugar em que nós estamos, em casa, no trabalho, em qualquer lugar em que estivermos, nas redes sociais, em qualquer lugar em que estivermos, nós devemos agir como sal. O sal, da mesma forma que preserva o alimento, o discípulo deve conservar a sua postura direcionada por Jesus em uma sociedade onde ele vive. Assim como o sal preserva o alimento, assim como o sal era usado para preservar o alimento, o discípulo deve preservar, deve conservar em si uma postura direcionada pelos ensinamentos de Jesus, pelas bem-aventuranças, em meio a uma sociedade, em meio ao lugar em que ele vive, para que assim talvez ela seja mais pura, mais justa. Da mesma forma, queridos irmãos e irmãs, que o sal, ele tempera, ele dá sabor ao alimento, o discípulo de Jesus deve conceder um significado de vida ao ambiente que ele vive. Diante da maldade que nós temos presenciado, o discípulo é o sal que tempera, que traz sabor, o sabor do evangelho, da boa notícia, da notícia que traz salvação, da notícia que traz transformação, da notícia da onde tem injustiça, ele traz a justiça, a igualdade, a paz e o amor, da onde há maldade, ele traz o amor, da onde há onde não há união, ele traz a união. O discípulo, da mesma forma que o sal tempera o alimento, ele deve transformar, temperar, dar significado ao ambiente que ele vive. E esse significado, queridos irmãos e irmãs, não é o que eu penso, não é o que os outros dizem. Esse significado está aqui, está em Jesus, está em sua palavra. Esse é o significado que, como sal, devemos trazer à sociedade que vivemos. O alimento também, ele tem essa função de temperar. E quando o alimento está temperado, quando nós vamos nos alimentar, o alimento está temperado com sal, você não vê mais o sal, não é mesmo? Quando você pega o alimento para comer que já está temperado, você olha, você não vê o sal está ali entre o alimento. Ninguém vê o sal. Da mesma forma, queridos irmãos e irmãs, por mais difícil que isso seja para nós, o discípulo deve atuar, agindo da mesma maneira, invisível que o sal age em meio ao alimento, de maneira discreta, sem aparecer, a fim de que não se glorie, como aprendemos na última quarta-feira, a fim de que ele não se torne orgulhoso. Porque, queridos irmãos e irmãs, o que nós falamos, a maneira de agir, o sentido de ser sal, não vem de nós, vem da palavra do Senhor. O Espírito Santo é quem nos conduz, o Espírito Santo é quem nos dá discernimento, o Espírito Santo é quem deve conduzir o nosso falar e o nosso agir, a fim de sermos sal, que traz sentido, que tempera, que preserva, a fim de que não nos vangloriemos, a fim de que não nos tornemos orgulhosos. E isso é verdadeiro, queridos irmãos e irmãs, pois sabemos que Jesus chamou as pessoas fracas, chamou pessoas a serem pobres de espírito, pessoas que não se deixam corromper pelos padrões maldosos da sociedade, mas que em tudo transformam as suas mentes e não se deixam moldar pelos padrões apresentados pela sociedade. O Senhor Jesus chamou pessoas fracas, um tesouro que está guardado em vasos de barro, como já conversamos. Pessoas que são pobres de espírito, que não se envaidecem pelo saber,
mas que são sal, que temperam, que denunciam injustiça pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos do Evangelho. E os discípulos, queridos irmãos e irmãs, nós, como discípulos de Jesus, como sal da terra, devemos ser aqueles que não se corrompem e não se deixam perder o sabor. O pastor Ed Renekiewicz, ele diz o seguinte: a esperança que a humanidade espera, a esperança para a humanidade, ela está na comunidade, nas pessoas que ouviram a convocação de Jesus para serem sal. A esperança para a nossa sociedade, a esperança para o nosso mundo, a esperança para tantas injustiças que temos presenciado, ela está em nós, nos discípulos de Jesus, em mim, em você, nessa comunidade chamada Igreja do Senhor, que ouviu a convocação de Jesus para serem sal da terra. Ou seja, para dar sabor, para dar sentido, para ser incorruptível, para não se corromper aos padrões apresentados pelo mundo de corrupção, maldade, injustiça e desigualdade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ser sal da terra é preciso intimidade com Deus, vida profunda de devocional, entrega sincera diante do Senhor, profunda confiança em Deus. É preciso despojar-se de si mesmo, crucificar o nosso eu, crucificar as nossas convicções, deixar as nossas ideologias partidárias, ou seja, elas quais forem, para levarmos a palavra e o Evangelho de Jesus, que traz o verdadeiro sentido para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão perdidos, para a vida daqueles que ainda estão entregues ao pecado. Porque, queridos irmãos, se nós não fizermos isso, certamente nós nos entregaremos e nos moldaremos à corrupção, à maldade que temos visto nesses dias. E conforme o pastor Ed disse, o sal da terra, o discípulo como sal da terra, ele é incorruptível, ele não se corrompe aos padrões apresentados pelo mundo. E se nós não fizermos isso, se nós não nos despojarmos de nós mesmos, das nossas convicções, das ideologias que têm se apresentado como verdade, nós nos corromperemos, também seremos corruptos, nos entregaremos à maldade que temos visto nesses dias. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro no final do primeiro capítulo ali de sua carta aos Romanos, quando ele fala do que acontece quando a sociedade, a humanidade abafa, deixa de lado, por causa do seu amor ao mal e da sua corrupção, da sua natureza má, a verdade que ela conhece por natureza, a boa notícia do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro ali no final da sua primeira carta, das cartas aos Romanos. Se não formos sal na sociedade, se nós não formos sal na sociedade, nós nos deterioramos, a sociedade se deteriora. E é isso que o apóstolo Paulo fala ali no final do primeiro capítulo da sua carta aos Romanos. O sal, quando não realiza a sua função, os seus valores, os seus padrões declinam rapidamente até ficar totalmente corrompida. E a sociedade, os discípulos de Jesus, que se deixam abafar pela maldade, pela corrupção natural que vem da nossa maldade, nós também nos corromperemos. E nós, como sal da terra, não realizaremos a nossa função. Como infelizmente temos visto e presenciado muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãos, não têm sido sal da terra, têm se corrompido aos padrões apresentados pelo mundo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o sal, quando ele mantém as suas propriedades, ele agrega valor, agrega amor genuíno, não só de língua, mas de fato e de verdade. O sal, quando ele preserva as suas propriedades, ele traz misericórdia, justiça. Porém, se não realizar as suas funções, a palavra nos diz que o sal ele se torna insípido, para nada mais presta. Ou seja, o discípulo do Senhor, o discípulo que não se fizer presente na sociedade, e este é o sentido de sermos discípulos.
O sentido de sermos discípulos não é estar dentro da igreja, fechado à nossa religiosidade. O sentido de sermos discípulos é estarmos lá fora, sendo sal da terra, temperando este mundo caído. E o discípulo que não fizer isso, que não estiver presente na sociedade, se o evangelho, a boa notícia não chegar a lugar nenhum, pelo testemunho de vida, a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, se tornará uma vida insípida, uma vida que não terá sentido, uma vida sem sabor, uma vida sem graça, que não agrega valor, que não traz amor, que não se faz presente e que não faz a diferença. Pelo contrário, se torna indiferente e longe de realizar a sua função de sal da terra. Nós não seremos relevantes, como infelizmente temos sido como igreja, não só a IPI do Brasil. E o pastor Carlinhos Queiroz, ele diz o seguinte: o discípulo é sal da terra, quando a sua presença agrega valor, quando ele exerce a sua vocação de ser gente, de ser humano, quando ele age como filho de Deus em meio à sociedade em que ele vive. O discípulo é sal da terra e será somente sal da terra quando a sua presença realmente agregar valor, quando as suas palavras forem temperadas com sal, denunciarem as injustiças à luz da boa notícia do evangelho do Senhor Jesus. O discípulo de Jesus como sal da terra, queridos irmãos e irmãs, precisa aprender a ser gente e não ser indiferente. Estamos diante de um cenário onde nós estamos sendo relembrados, reensinados de que nós somos gente, de que nós somos humanos, de que nós somos vulneráveis e, além disso, que somos e devemos realmente erguer a nossa voz como sal da terra, que denuncia a injustiça e a desigualdade que temos presenciado nesses dias. O pastor americano John Stott, ele vai nos dizer que nós, enquanto cristãos, fomos colocados por Deus no meio da sociedade para retardar o processo de podridão, assim como o sal faz, na sua característica de preservar. Ele diz que os cristãos, todos nós, enquanto cristãos, como os discípulos do Senhor Jesus, nós fomos colocados por Deus no meio da sociedade para retardar o processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo como sal da terra, queridos irmãos e irmãs. Deus pretende que nós, como discípulos do Senhor Jesus, através do direcionamento do Espírito Santo, penetremos na podridão do mundo. O ser cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas, como um sal ali que é usado de vez em quando. Mas o nosso papel é o de sermos esfregados na sociedade, na podridão que temos presenciado, para que assim possamos combater a maldade e tudo que temos presenciado nesses dias. John Stott diz ainda que se há algo de errado em uma sociedade, uma pergunta se faz necessária. Diante de tudo que nós temos presenciado, queridos irmãos e irmãs, John Stott nos diz, diante de tudo que nós temos presenciado, diante da maldade que nós temos presenciado da nossa sociedade, e se há algo de errado com o nosso mundo, se há algo de errado com a nossa sociedade, uma pergunta pequena e se faz presente, se faz necessária: onde está o sal? Onde está o sal? O sal da terra, aquele que o Senhor Jesus envia em meio à sociedade para denunciar as injustiças, para ser o sal que traz sabor, que preserva da podridão, da maldade que temos presenciado. Se há algo de errado na nossa sociedade, se há algo de errado no mundo, é porque nós não temos sido sal da terra. É porque o sal não está presente. O sal está insípido. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante de tudo que temos visto, nós deveríamos ser mais corajosos, mais francos na condenação do mal. Deveríamos realmente ser sal.
E eu tenho a impressão que às vezes nós estamos com medo e por isso nós estamos fechados. Diante de tudo que nós temos presenciado, nós estamos com medo. E a falta de um explícito protesto cristão, a falta da coragem de ser o sal em meio à podridão que temos presenciado, tem se feito inerte nas nossas vidas. E nós temos sido insípidos, não temos agregado valor. E como igreja, nesse tempo, cada igreja reunida em casa, nesse tempo diferente para todos nós precisamos refletir, reinventar um modo de ser igreja, para que realmente sejamos sal da terra em meio a essa podridão que temos vivido. É hora de acordar como igreja, como povo de Deus, como nação santa do Senhor, neste lugar que Ele nos colocou. O reformador Lutero deu grande importância a isso. Ele enfatizava que a denúncia e a proclamação do Evangelho, a denúncia às injustiças e a proclamação do Evangelho, elas andam de mão dadas. Quando o Evangelho é verdadeiramente pregado, o sal da terra arde e cumpre o seu papel em meio à sociedade. Assim, queridos irmãos e irmãs, se nós, eu e você, quisermos realmente, diante de um tempo tão obscuro que temos vivido, comunicar e continuar a pregar o Evangelho e ajudar as pessoas, teremos de ser mais corajosos, de sermos sal da terra, de nos esfregarmos as feridas que temos presenciados. Tantas pessoas, talvez dos nossos lados, têm passado por momentos difíceis, e nós estamos ali, fechados, dentro de casa, sendo irrelevantes, insípidos. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, esfregar o sal em meio à podridão que temos visto, mostrando o outro lado, denunciando o que não está certo, levando a boa notícia do Evangelho através das nossas vidas, através das nossas redes sociais, através das nossas ligações. A verdadeira marca do Cristo, a verdadeira marca de Jesus na vida de um verdadeiro discípulo, ela é identificada justamente, queridos irmãos e irmãs, pelo testemunho diário das nossas vidas, pelas nossas ações, pelo que falamos, pelo que digitamos, pelo que compartilhamos. A verdadeira marca de Cristo, a marca do Evangelho, o verdadeiro sal da terra, ele tem sentido, é identificado justamente pelo testemunho diário, pela marca do Evangelho na sua vida, pelas marcas que ele deixa na vida do outro, pela sua vida de renúncia, enquanto ele tem influenciado a vida do outro e a sociedade em que ele vive, denunciando o sistema corrupto, caído, maldoso em que ele vive, anunciando as boas notícias do Evangelho para a salvação deste mundo que temos vivido. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conduza a sermos sal da terra, a sermos um sal verdadeiro, adiante desse templo, a acordarmos como igreja, a acordarmos como povo do Senhor, como cristãos, a sermos sal da terra, que denuncia as injustiças e a podridão que temos visto em meio à nossa sociedade. Amém? Nós continuaremos essa meditação à noite, quando nós falaremos da luz que orienta a humanidade. Se o sal da terra nos faz denunciar e modificarmos a estrutura corrompida da nossa sociedade, como luz, nós devemos orientar este mesmo sistema a que caminho seguir. O caminho da verdade e o caminho da vida, o caminho de Jesus. Portanto, à noite, nós continuaremos a aprender como sal da terra, que denuncia a injustiça e o sistema corrompido em que ele vive. Agora, como luz, ele mostra o caminho, ilumina a vida e mostra o caminho ao qual todos nós devemos seguir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que eu e você, a começar em mim, queridos irmãos e irmãs, que nós, todos juntos, com fé e sustentados pela graça, sejamos realmente o sal da terra que tempera o mundo, que denuncia as injustiças e que leva as marcas do Evangelho nas nossas ações. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos exorta e nos relembra
do sentido de sermos cristãos, do sentido de sermos seus discípulos, do sentido de estarmos aqui em meio a esta sociedade, Senhor. Sociedade que tem nos entristecido, mundo que tem nos chocado diante de tantas maldades, corrupções, injustiças. Mas, Senhor, se quisermos ver uma sociedade diferente, se quisermos ver a corrupção, as injustiças e desigualdades sanadas, ou pelo menos diminuídas em meio à nossa sociedade, Senhor, nós precisamos começar a cumprir o nosso papel de sal da terra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos nos tornado insípidos, sem sabor, temos nos tornado indiferentes, não temos agregado valor, Senhor, mas que na Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza, quebrante o nosso coração, reacenda a chama do primeiro amor, para que sejamos realmente, Senhor, relevantes como povo, nação santa, como os Teus discípulos, Senhor, como sal da terra, nesta sociedade em que vivemos. Portanto, Senhor, recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor com esta canção que diz: eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor aí na sua vida. Eu vejo a glória do Senhor na sua família. Que sejamos fiéis seguidores do Senhor, que sejamos sal da terra, para que através das nossas vidas, essa sociedade corrupta veja a glória do Senhor, veja a presença gloriosa do Senhor através das nossas vidas. Amém? Louvemos ao Senhor. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Louvado ao Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Que a glória dele esteja evidenciada através das nossas vidas, das nossas ações e relações, sendo sal da terra que tempera um mundo, que preserva a boa notícia,
que preserva o Evangelho em meio a essa podridão, essas coisas horríveis que temos presenciado nesses dias. Nós podemos fazer a diferença. Eu e você podemos e devemos fazer a diferença como sal da terra. Amém? Nós queremos partir para o encerramento da nossa celebração. Quero compartilhar aqui com os irmãos alguns pedidos de oração. Nós queremos pedir aqui, a dona Zeneide colocou aqui para nós já iríamos pedir, mas é bom que ela reforçou. Pedido de oração especial pela Hermínia, que participa do grupo Videira, né? O grupo lá que se reúne para orar, para estar juntos, né? Ali o grupo da Marlene, do Manassés, da Zeneide, o grupo que sempre se reúne e que tem se reunido também aí, né, na maneira virtual. Mas nós queremos orar pela vida da Hermínia, que está internada com pneumonia, né? Então nós vamos orar para que Deus, através da presença do Espírito Santo, conduza os médicos e que a Hermínia esteja aí recuperada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós queremos também louvar ao Senhor pelos aniversariantes da semana. No dia 9, o Tiago Hessel completou mais um ano de vida. No dia 10/6, a dona Noemi Lago também aniversariou. No dia 11/6, o seu Jacir também, o seu Jacir Pereira do Lago aniversariou também. No dia 13, ontem, o seu Camargo também aniversariou, completou mais um ano de vida. E na data de hoje, a Josenilda completa mais um ano de vida. Nós queremos louvar e agradecer o Senhor pela vida da Josenilda, pela vida desses irmãos também que completaram mais um ano de vida. E também aqui a Nadir colocou para nós, eu tinha anotado aqui, no dia 12, a Nadir e o Noremi completaram 38 anos de casados. Que Deus os abençoe e continue os guardando, Nadir, Noremi, que vocês continuem sendo bênção, que vocês continuem abençoando e sendo abençoados em nome de Jesus. Nós queremos também orar pelo senhor José, esposo da tia da Josenilda, que está com câncer. Vamos orar também por ele, em nome de Jesus. E nós também queremos orar pela Marina, tia da Débora Silva, que também está internada aí, vítima do Covid-19, irmã da dona Marta. Também vamos orar pela dona Marina, o senhor José, primo aí da tia da Josenilda. Vamos orar então por todos eles, para que o Senhor coloque aí a sua mão santa, curadora e restauradora na vida desses nossos irmãos, para que eles estejam aí com a saúde restabelecida para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Todos os nossos avisos, todos os nossos recados estão disponíveis na nossa página do Facebook, para que você acompanhe, para que você fique aí antenado das nossas novidades, das nossas mudanças, dos nossos avisos, para que você nos ajude divulgando e também participando aí das nossas ações que vamos realizar. Então visite a nossa página do Facebook, para que você ali fique antenado com as novidades, com os nossos recados, para que você também possa participar, tá bom? Deus os abençoe, tenha um ótimo domingo e nós nos encontramos logo mais às 18 horas. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este tempo. Te damos graças, Senhor, por esta hora. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós queremos nesta hora, Senhor, colocar diante de Ti de uma forma especial a vida desses nossos irmãos que estão acamados, que estão passando dificuldades, Senhor, na saúde. Pedimos, Senhor, pela dona Hermínia, que o Senhor continue, ó Pai, a abençoá-la, a sustentá-la, Senhor, neste momento em que ela está internada com pneumonia. Que o Senhor conduza os médicos, ó Pai, os enfermeiros, os exames, ó Deus, para que logo mais ela esteja com a saúde restabelecida para a honra e a glória do Teu nome, Pai. De igual modo pedimos pela dona Marina, irmã da dona Marta Silva, Senhor, que o Senhor continue, Pai, a abençoá-la, que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida da Tua filha, em nome de Jesus, Pai. Assim como também na vida do senhor José, Senhor, primo da tia da Josenilda, que o Senhor continue a abençoá-lo, que ele esteja, Senhor, sendo conduzido por Ti, conduzido pelos médicos, Senhor, sustentados pela Tua graça, para que ele esteja com a saúde restabelecida, em nome de Jesus, Pai. Abençoe também e continue cuidando de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão
com o vírus, ó Pai, que estão internados com essa doença, que o Senhor coloque, Senhor, a sua mão curadora e restauradora sobre a vida de todos os nossos irmãos, das pessoas que estão doentes, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, também confortando o coração da dona Cida, Senhor, da família da dona Cida, que ela faleceu de Covid. O Senhor esteja abençoando a família dela e todas as famílias, ó Pai, que têm perdido entes queridos diante dessa doença tão terrível, Senhor. Que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça todas essas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, pela vida do Tiago, pela vida da dona Noemi, pela vida do senhor Jacir, pela vida do seu Camargo, pela vida da Josenilda, Senhor, que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos também pela Nadir, pelo Noremi, que completaram 38 anos de casados. Que o Senhor continue, ó Pai, a sustentá-los, a conduzi-los como casal, Senhor, e a dar a eles, ó Pai, tudo o que eles necessitam para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua presença constante e real nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente, mesmo diante de um tempo tão difícil para todos nós. E que nós, Senhor, estejamos dispostos a sermos sal da terra, que o Senhor use as nossas vidas, que não sejamos insípidos, que não sejamos indiferentes, mas que sejamos presentes na sociedade, na vida dos nossos irmãos e irmãs, na vida das nossas famílias, na vida daqueles que vivem com a gente, sendo sal, sendo, Senhor, aqueles que realmente levam a boa notícia do Evangelho através das nossas vidas. Nos dê, Senhor, um domingo debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe até às 18 horas.